E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre astronomia, e a questão fala o seguinte, ó. Um satélite geoestacionário é um tipo especial de satélite que orbita no plano do equador terrestre e que permanece em repouso em relação ao observador em repouso em relação à Terra. Para um observador que do espaço observasse a Terra e o satélite girando, aí nós temos 4 afirmações e a gente tem que definir o que está certo ou errado, baseado aí na trajetória e no movimento desse satélite geoestacionário. Vamos entender então o seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui uma imagem que eu mais ou menos já deixei pronta, que é o seguinte, tá? Essa bolinha no meio que a gente está vendo ali, ela seria a Terra, tá? E o círculo maior vai representar a trajetória do satélite. Então imagina o seguinte, a Terra está aqui, deixa eu pintar a Terra, dar uma corzinha para a Terra, né? Botar uma corzinha nada a ver aqui com a Terra, mas só para a gente poder entender. Isso aqui é a Terra, ó. Isso aqui seria a Terra. E aí nós temos o satélite, digamos, aqui em cima. O satélite está bem nesse ponto aqui em relação à Terra, tá? O satélite, então, ele está girando em relação à Terra e a característica dele, o fato dele ser um satélite geoestacionário, né, o que torna ele um satélite geoestacionário, é que ele gira junto com a Terra sem sair, né, de cima de um ponto específico da Terra. Então a gente considera que ele está, assim como a questão fala, que talvez não tenha sido muito claro, que ele está em repouso em relação a algum ponto específico da Terra. Aí eu posso te explicar o seguinte, imagina que aqui seja São Paulo, e São Paulo, digamos, tenha um satélite geoestacionário em cima dele. O satélite ele vai estar sobre São Paulo durante todo o tempo, durante todo o movimento da Terra. Mesmo a Terra girando, tendo um movimento de rotação, o satélite vai girar ao redor da Terra junto, sem sair de cima de São Paulo. Essa é a ideia. Por isso, geoestacionário, né? Parado em relação a algum ponto do planeta Terra. E o primeiro ponto, primeira coisa que a gente tem que então entender é, se a Terra ela tem um ponto de rotação, né? Vamos imaginar que isso aqui seja o eixo de rotação da Terra. A Terra gira, digamos, no sentido horário aqui nessa minha interpretação. Então, se a Terra está girando, estou falando do movimento de rotação dela no sentido horário, o satélite ele tem que girar no sentido horário para justamente acompanhar, né? Lembra, ele tem que estar sempre em cima daquele ponto da Terra. Então, a gente sempre vai pensar que cada vez que a Terra completar uma volta, o satélite ele vai acompanhar essa volta e vai completar uma volta também. A ideia é essa, o satélite e a Terra vão dar voltas sempre juntos. Número de voltas sempre iguais. Então a primeira afirmação já está errada, né? Porque a primeira afirmação fala o sentido de rotação do satélite seria contrário ao da Terra. Não, né? Sentido de rotação seria igual ao da Terra. 2. O período de rotação do satélite seria o mesmo da Terra. Essa aqui está certa. E por que está certo? Justamente porque qual é a definição de período, né? Período é o tempo para que alguma coisa complete um ciclo. No caso aqui, para que eles completem uma volta. E como eu disse para vocês, quando a Terra completar uma volta, o satélite vai completar junto, ou seja, eles dão voltas juntos. O número de voltas deles vai ser sempre igual, então essa afirmação está correta. Terceira afirmação, a velocidade angular do satélite seria a mesma da Terra. Vamos lembrar que velocidade angular é uma característica lá do MCU que a gente aprende que está associada à rapidez com que tu descreve ângulos à medida que tu vai girando aí. Quando a Terra completa uma volta, ela faz 360 graus. A velocidade angular seria a rapidez com que ela faz isso. Como eu falei para vocês, eles dão voltas juntos. E a velocidade angular, de certa maneira, está ligada a dar voltas, né? A quantidade de voltas. E se eles dão, então, o mesmo número de voltas no mesmo tempo, eles vão ter a mesma velocidade angular, porque a mesma rapidez com que a Terra der uma volta e fizer 360 graus, o satélite geoestacionário também vai ter que fazer 360 graus no mesmo tempo. Então, em questões de velocidade angular, eles têm a mesma velocidade, beleza? Então, essa afirmação está certa também. Quando pensar em velocidade angular, é só tu pensar nisso, né? Eles dão a mesma quantidade de voltas juntos? Sim, então eles têm a mesma angular. Aí fica mais fácil quando a gente vai fazendo comparações. E a última, a quarta afirmação diz o seguinte, ó, só com isso, na verdade, a gente já acho que matava a questão, ó, porque a A não pode ser, a B não pode ser, a C não pode ser, a D pode ser, e a E
Não pode ser. Então só com isso a gente já matava a questão, já sabia que a resposta certa para essa questão ficaria ali na alternativa D. Beleza. Mas só para a gente entender a última, que fala de força centrípeta, fala o seguinte, ó, a força centrípeta exercida sobre o satélite seria menor do que o seu peso na superfície da Terra. Ele está comparando duas forças aí. Mas aqui é meio que uma pegadinha, né? Porque é o seguinte, quando a gente fala ali de um movimento circular, que é o caso, a gente está considerando, vamos aproximar ali de um MCU, né, apesar de não ser, só para ficar mais fácil de analisar, vamos imaginar que isso aqui seja um MCU. E no movimento circular uniforme, a gente tem que ter uma força centrípeta. A força centrípeta, né, do movimento circular uniforme é a força resultante do movimento. É a única força que a gente vai ter, então é a força resultante do movimento. E nesse caso, como a matéria é gravitação, quem é que faz papel de força centrípeta? Quem faz papel de força centrípeta é a força gravitacional. Força gravitacional, ela... Vou até mudar a cor aqui, ó. A força gravitacional é a força que puxa esse satélite para o centro, né, da trajetória, fazendo ele se manter ali na trajetória circular. Então a força gravitacional é a força centrípeta. E por que eu estou fazendo essa relação? Porque a força gravitacional é o peso. Só que são calculados de maneiras diferentes, né? A gente sabe que o peso lá na dinâmica é calculado como a massa vezes a gravidade, mas eu também posso calcular o peso, se eu quiser, como Gzão, Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado. Eu também posso fazer isso, né? Por quê? Porque é a mesma força, só são maneiras diferentes, né? Usando aí a fórmula da força gravitacional. E aí tudo isso, né? Toda essa relação eu fiz para mostrar para vocês que, olha só, a força gravitacional, assim como o peso, assim como a força centrípeta, né? Porque lembra, nessa situação, especificamente nessa situação, elas são todas iguais, né? Elas são todas a mesma coisa. Força centrípeta, força gravitacional e força peso, né? Elas são todas a mesma coisa. Elas dependem da distância em que o corpo está do centro da Terra. Então o que acontece? Ó? Se eu tiver com esse satélite na superfície da Terra, a distância que eu vou estar é o próprio raio da Terra, né? E aí eu vou ter uma força gravitacional associada a isso. Agora, se eu pegar esse satélite e botar ali na órbita que eu desenhei aqui, eu vou ter uma distância diferente, vou ter uma outra distância. E aí essa distância ela é maior do que o raio da Terra. Quanto maior a distância, menor a força gravitacional, a relação é inversa. Então aquela afirmação está certa porque assim, ó, a força centrípeta exercida sobre o satélite, no caso a força gravitacional, seria menor, sim, do que o seu peso na superfície da Terra. Ou seja, quanto mais próximo do centro da Terra, maior a força gravitacional, maior a força centrípeta e maior o peso, né? Que é a força ali que é relacionada, beleza? Só um detalhe que é importante a gente comentar é que a gravidade a gente usa como uma constante 10 para situações na superfície da Terra, mas a gente tem que lembrar que a gravidade ela vai diminuindo à medida que eu vou me afastando da Terra, porque ela também tem uma relação inversa com distância, certo? Então eu só complementei aí essa afirmação, apesar de já sabermos que a resposta era a alternativa D, né? Nem precisava responder essa quarta afirmação. Certo? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!